Dentro de uma estação de tratamento de água, é possível encontrar três tipos de origem, três tipos de resíduo, em função da sua origem. Então, nós temos o resíduo gerado na produção da própria água tratada, se tem o resíduo decorrente da presença humana na própria instalação, se tem o resíduo gerado no manuseio de produto químico. Normalmente você tem depósito de material de insolúveis, chamado de borra, no fundo do tanque. Na nossa conversa de hoje, o foco é aqueles resíduos que são gerados na produção de água tratada. Então, dentro de uma estação de tratamento, esses resíduos que são gerados, eles se manifestam, eles se apresentam na forma de suspensões aquosas de resíduos, né? É o nome mais correto. É um monte de resíduo que está... E o que ele se compõe? Ele compõe de hidróxido metálico e todas as impurezas que estavam na água que foram transferidas para essa suspensão. Então, quando você observa a concentração de contaminantes dentro do lodo, dentro dos resíduos gerados na estação, eles se apresentam com concentrações de 100 a 200 vezes maiores do que se apresentam na água tratada. Dentro de uma estação de tratamento, nós temos as seguintes correntes dessas suspensões de resíduos. Nós temos a principal delas, que é o conhecido lodo dos decantadores, nós temos o efluente de lavagem dos filtros e temos as drenagens das unidades, quando assim elas ocorrem. Então, normalmente, numa estação de tratamento de água, 90% a mais do que 100% da reprodução de resíduo, ela circula através do decantador. O 90% está associado à eficiência média de remoção dos decantadores, porque daí dos 90%. E, obviamente, se eu tenho uma eficiência de 90% de remoção de sólidos suspensos no decantador, os 10% remanescentes, eles são removidos nos filtros. O que acontecia até então, antes da vigência da lei de crimes ambientais, qual era a prática vigente no mercado? A prática vigente no mercado era, dentro de um processo convencional como esse que vocês estão vendo, né, você tinha as drenagens de fundo de flocculadores, as descargas de lodo dos decantadores, o efluente de lavagem do filtro, eles eram lançados e ainda continuam em alguma boa parte das instalações, descartados na corrente em bacias hidrográficas e em corpos receptores sem nenhum cuidado, né? E quando eu digo que 90%, porque num processo convencional sem reciclagem, 90% da massa de sólidos que adianta o decantador sai na forma de lodo e os 10% saem aqui. Com a evolução natural do manejo e com a incorporação da obrigatoriedade do tratamento, as correntes líquidas então geradas no processo, nos decantadores, nos filtros, eles são manejados ou a água recupera, ou o lodo e os resíduos sólidos são manipulados do sistema de tratamento, e os deságues podem ser reciclados, ou podem ser descartados do sistema de esgoto sanitário, e as tortas de lodo vão para aterro. Então, esse manejo do reciclo das correntes líquidas de volta ao processo, ela faz com que toda a produção de resíduo gerado na planta saia unicamente pelo decantador. Não que ele aumentou a eficiência de remoção dos 90%, só que ele remove 90% de uma parcela que dá mais de 100% do sólido gerado decorrente do reciclo. Então, no decantador, a gente se concentra no manejo. Esse manejo referente à parte dos reciclos internos da água, da recuperação do efluente de água de lavagem e até dos deságues do lodo, ele pode ser associado a algum tratamento específico de clarificação, né, de separação de um lodo que está aqui, de resíduo, que também vai para o sistema de tratamento. Dessa forma, 100% dos resíduos gerados são manipulados, são controlados. Para resolver o problema do manejo do resíduo, normalmente são necessários 5 passos. Os 5 passos. O primeiro deles é definição da massa de resíduo sólido, a massa seca de resíduo gerada. A segunda questão é como remover os resíduos que estão na forma de suspensão dentro dos decantadores. A terceira é quais são as operações destinadas à redução de umidade do lodo ou dos resíduos, né, no sentido de concentrar.
quarta definição do que fazer com os deságues gerados da operação de deságue dos resíduos, da suspensão de resíduo, como eu reciclo isso, porque é material contaminado. E o quinto ponto é o que diz respeito a o que eu faço com a torta de lodo uma vez desidratada, onde eu faço com ela. O nosso foco da conversa aqui, nós vamos focar no que diz respeito ao lodo decantador e vamos associar as técnicas que estão disponíveis hoje no mercado, com foco no removedor da Biocis, com foco na remoção do lodo. Então, num decantador típico, nós temos 4 zonas funcionais. Uma zona de entrada, que é distribuir a água floculada para ser clarificada, e a zona de saída. Mas nós temos uma zona de lodo. E é nessa zona de lodo que o problema tem que ser controlado. Então, o nosso foco, além de ser o decantador, porque 100% dos resíduos gerados naquele reciclo que eu mostrei no slide anterior, ele sai através do decantador, sai através do lodo. E no lodo, nós temos aqui dentro do decantador a zona de lodo, que é uma zona de difusa, é uma zona onde se forma o manto. Então, quando você analisa grande parte das instalações que estão em operação, são instalações antigas, que elas foram projetadas dentro de conceitos do passado e que muitas vezes a geometria das unidades, as dimensões, o formato, eles não são muito fáceis de você fazer a remoção mecânica do lodo. Eles apresentam um monte de impedimentos, um monte de dispositivos para serem removidos para instalar. E dentro dos removedores tradicionais, a remoção do lodo acontece com dois mecanismos de ação. O primeiro, uma varredura do lodo da zona de lodo, e um segundo momento de extração do lodo removido do fundo para alguma região do decantador, de onde ele é extraído. Mas, dentro do BioAcertac, nós temos uma solução diferente. A remoção do lodo, ele não é por varredura. Eu não removo o lodo para um determinado local e de lá extraio. Eu faço a remoção do lodo no local de deposição. Ou seja, eu não faço o transbordo, eu não faço o deslocamento das partículas do lodo depositado para a cabeceira do decantador, para a zona de extração. Ele é removido dentro do próprio decantador e sem interferência com as demais zonas de clarificação, de saída e de entrada do lodo, né? Ele também trouxe algumas vantagens, que é baixa demanda de intervenção. É uma coisa muito simples de ser instalada, é uma estrutura tubular leve, que não precisa de grandes recursos, nem de grandes estruturas de adaptação no decantador existente para ser instalado, né? O tempo reduzido de montagem, porque é uma peça leve que vem toda desencaixada e é parafusada no local. É construído em material inox e materiais incorrosíveis, né? É estrutura leve que, para instalar aqui dentro, eu não preciso de um MUNC, eu não preciso de um guindaste para botar isso lá. É manualmente colocado. A remoção do lodo, diferentemente da maioria dos equipamentos, ele não dá só num sentido. Os removedores tradicionais de varredura, eles deslocam sempre do fundo do decantador para a cabeceira. E no caso do Vacertrac, eu removo o lodo é removido nos dois sentidos, quando ele desloca para a cabeceira e quando ele retorna para o final do decantador. Então, remove nos dois sentidos. Com isso, aumenta a capacidade de extração de lodo da máquina cada vez que ele faz um ciclo. E nas máquinas convencionais, ele faz um ciclo de remoção e tem uma retorno ao ponto de origem e volta de novo. Nesse caso, o nosso ele executa idas e voltas e em cada deslocamento ele faz a sua remoção. E, obviamente, ele tem uma possibilidade de programar a velocidade, o número de ciclo e a frequência que ele faz essa limpeza, adequando a produção daquela água ou adequando a produção sazonal. Durante o período de chuva tem maior produção do lodo, nos períodos de estiagem tem menor produção do lodo, você ajusta o ciclo para retirar a quantidade de lodo requerida por período, né? Ele pode trabalhar debaixo dos módulos, não apresenta nenhuma interferência com os módulos, né? Pode operar com a laje do fundo inclinada, eu não preciso fazer uma regularização de fundo em toda a seção, né? Ele opera por extração de carga hidráulica, portanto, se tem carga hidráulica, dispensa o bombeamento, né? Ele pode ser totalmente automatizado, nós vamos ver alguns exemplos aqui rápidos disso, e é um equipamento de baixo custo de instalação e operação. Aqui nós estamos vendo uma limpeza típica
de um removedor, de um decantador de limpeza manual, né? Olha a batalha, olha a condição dessa limpeza. E aqui nós estamos vendo um exemplo típico nesse decantador que vocês estão vendo de cá, era antes da instalação do removedor. Nessa foto daqui, você vê a operação do removedor. Esse cliente em particular, ele até opera com um nível de extração de lodo, com um teor de sólido mais baixo, com uma concentração de lodo mais baixa, exatamente porque ele quer ver o fundo. E aqui está um esquema típico da instalação. Então, nós temos os removedores acoplados nas linhas de afastamento, tem uma estrutura sincronizada de extração de lodo com o removedor acionado, não operam simultaneamente, embora possa. Tem umas bombas de extração de lodo, nesse caso precisava de extração de lodo. Tem um sistema de controle da vazão. Então, se controla a frequência, a velocidade, se controla a vazão que se tira. Esse aqui é um exemplo típico de instalação, com uma quantidade grande de removedores. Esse aqui é o detalhe típico de montagem, vocês vão ver nenhum equipamento para manusear, manualmente se instala. Aqui é um exemplo, uma vista típica. Pode ver que a maioria das instalações, todas aqui são de estruturas antigas, decantadores existentes antigos que receberam esse revamp para operar, né? E, como eu falei, ele pode operar de maneira totalmente automatizada. Então, esse sistema supervisório deste cliente controla, via software, a produção do lodo, controla a vazão do lodo, o volume de lodo ser tirado naquele dia, e a partir do volume de lodo tirado naquele dia, ele controla a quantidade de ciclo que vai ser efetivada e controla a vazão de tiragem, sem interferência do operador. Então, ele faz um sistema de aquisição dos dados de qualidade de água bruta, em cima do modelo matemático, ele gera a produção de resíduo, em cima da produção de resíduo, ele define o volume a ser extraído, e pelo volume extraído, ele define o ciclo e a frequência que cada equipamento parte e desliga. Então, bom, pessoal, muito obrigado. E qualquer dúvida, pode acionar a PLCs. Obrigado.